Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Bom, então hoje a gente vai mais uma videoaula do desenvolvimento do nosso blog com JavaScript, nosso blog JS. Na videoaula passada, a gente finalizou a parte de paginação, certo? Então tá tudo funcionando correto agora. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente está aqui com o usuário logado, tá? Vou logar aqui na aplicação. A gente está com o usuário logado e eu vou aqui nos meus posts e eu quero poder melhorar o cadastro do meu post. Aliás, eu quero poder fazer a edição do meu post. Então eu vou clicar no meu post aqui, ele deveria ter uma opção aqui, editar. E aí nesse editar eu edito e salvo esse cara. Beleza? Então a gente vai implementar isso aqui, essa aula. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai montar o nosso front-end. Vou fechar para cá, a gente vai montar o nosso front-end. Beleza? Então vou fechar aqui. Então olha só, visualização, o usuário, que é a visualização do usuário, né? Que a gente tem quando o cara está logado. Então, na visualização do usuário, o que a gente tem? Olha só. A gente tem aqui o nome, o título e a postagem aqui embaixo, que é o que ele exibe aqui. O que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai ter um botão, vai ficar, deixa eu pensar, vai ficar aqui do lado, vou colocar ele aqui do lado. Tem um botão aqui, então, botão, editar. Antes, BTN, Prime. Esse botão aqui vai ser o botão editar. Não apareceu, foi o lugar certo. Não pesquisa usuário, né? Estou olhando o lugar errado. Visualização usuário. Eu só tenho ver outros posts, eu vou adicionar aqui o editar. Então, esse editar, o que vai acontecer? Quando o cara clicar, eu quero fazer a edição desse meu post. Tá. Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Ao invés de eu clicar ele aqui e ele abrir em uma outra tela, eu vou simplesmente transformar esses caras aqui em um formato de edição. Ou seja, o que eu vou fazer? Aqui, ó, ele faz o post, ele exibe o post conteúdo. Aqui ele exibe a data da postagem e aqui ele exibe, coloca o botão de outros posts. Então o que eu vou fazer? Vou clicar, fazer aqui, ó, ng show, esse cara. Se for ng hide, melhor dizendo, de hide está sendo editado. Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão entender já. Então, esse cara aqui, esse está sendo editado, vai ser uma variável que a gente vai ter no nosso controller. Então, ou seja, eu vou esconder essas divs aqui, ó, quando o nosso post estiver sendo editado, se ele está sendo editado. Certo? Então ele vai, inicialmente, quando ele está sendo editado não está setado, ele é nulo, então ele é nulo, que vai entender como falso, esse cara vai aparecer aqui. Agora, beleza, mas o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma outra div aqui, ó. Outra div aqui a gente vai ter um input, certo? Vou colocar um classing aqui, form control. O ng model dele vai ser post.conteúdo. E ao invés dele ter um ng hide, ele vai ter um ng show. Está sendo editado. Aqui vai ser idêntico, só que ele vai ser um input text, vai ser um text area. Isso aqui é uma... Não, isso aqui no caso é data de postagem, não vai ter exoneração. Isso aqui, deixa eu mudar aqui. Isso aqui vai ficar assim mesmo. A gente vai ter isso aqui no conteúdo e no post. Então, a gente vai ter esses dois aqui. Aqui a gente vai, vamos colocar esse cara numa div separada, tá? Para a gente poder quebrar, porque isso aqui é o Open Read indireto. A gente vai ter aqui uma outra div. Aqui a gente vai colocar o ng hide. Pessoal, ele vai esconder esse título quando esse cara estiver sendo editado. Quando ele não estiver sendo editado, então vai ser ng show. Ao invés dele ter a div, ele vai ser um input. Aqui a gente vai fazer esse esquema. Ele vai ser um input, form control, ng bind a gente vai tirar, porque ele não é exibição de texto. A gente vai ter um ng, vou botar aqui, ó, ng model, post, título. Então ele vai exibir esse cara quando estiver sendo editado. Aqui no nosso
no nosso outro esquema aqui, ó. Não preciso nem colocar esse cara numa div, vou até tirar, tá? Eu fiz edição. Só que aqui, em vez de ser input, vai ser um textArea. Por que textArea? Porque esse cara aqui é conteúdo do texto, do post, é uma coisa maior. Olha só, aqui não tem diferença nenhuma, certo? Deixa eu ver se deu algum erro aqui, se deu algum erro. Não. Então, olha só, esse aqui a gente vai fazer, tá? Acho que entendi o que está acontecendo aqui. Vamos botar um div aqui, para encapsular essas informações. Div. Linha aqui em cima não vai precisar. E então, beleza. Bora no vídeo. Tá ok. Beleza? Só estranho porque ele tá. Ah, não, tá. Tá sem o body, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, depois a gente vê isso. Olha só. Eu venho aqui. Quando eu clicar em editar, eu quero liberar esses caras para edição, tanto o título quanto o conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função no meu controller, vou criar uma função aqui, chamada habilitar edição. É uma função que vai simplesmente pegar o scope, ponto, está sendo editado, é igual a true. Ele vai habilitar a edição. E vou adicionar esse cara aqui no nosso scope. Ele pode ser visível lá na nossa tela, né? $scope, ponto, habilitar a edição, é igual a habilitar a edição. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse método habilitar a edição e vou setar aqui em ng click. Habilitar a edição. Olha só o que vai acontecer. Olha que beleza. A gente vai poder simplesmente chegar aqui e editar. Pô, mas aqui parece o botão editar ainda. Que zoado, né? Zoado, concordo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui um outro botão. Esse botão aqui de cima. Vai ser o cancelar edição. Vai chamar o método cancelar edição. Vamos criar um outro método lá no nosso controller. Olha só, a gente já tem aqui o habilitar edição. Vamos criar uma função cancelar edição. O que esse cara vai fazer? Vai setar o scope está sendo editado para false. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? Aquele mesmo esquema. A gente vai exibir esse cara aqui, ó, o ng-show, o botão cancelar edição, quando ele estiver sendo editado. E a gente vai esconder esse cara aqui quando está sendo editado. Quando a gente vai esconder o botão editar quando o status está sendo editado estiver fligado. Tá? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Cancelar a edição. Cancelar a edição não está chamando, né? Porque a gente não adicionou nossa função aqui. Cancelar a edição não está adicionado no nosso scope. Então, a nossa view não consegue acessar esse cara. Edição. Vamos ver aqui. Ixi, calma. Beleza. Cancelar, editar, cancelar. Só que olha um problema que vai acontecer aqui, ó. Cancelei, olha só, é como se ele tivesse alterado. Cancelar, ele não deveria alterar esse cara, ele deveria simplesmente cancelar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai, ao invés do nosso... Por que isso está acontecendo, tá? Porque quando a gente altera aqui o input, ele está alterando o nosso post direto, que é o mesmo cara que está sendo exibido aqui em cima. Então a gente vai fazer aqui, ó, o nosso modelo de alteração, ele vai ser inserido não no mesmo objeto, no post, mas vai ser editado, vai ser inserido em um outro objeto, que a gente vai chamar aqui, ó, que a gente já tem o nosso post. A gente vai criar um objeto aqui, chamado scope.post editado. Certo? O que vai acontecer? Esse post editado vai ser onde a gente vai setar esses caras aqui. Post editado, post editado. Certo? Então, eu vou vir aqui.
editar, só que ficou vazio. Por que ficou vazio? Porque esse post editado é um objeto vazio. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente habilitar a edição, a gente vai simplesmente chegar aqui, scope, ponto, post editado, é igual a scope, ponto, post, que é o post atual. Então a gente vai simplesmente atualizar esse cara aqui. Olha só. Ora, beleza, vou colocar 222 e vou cancelar a edição. Opa, deu problema. Por que deu problema? Porque quando o Angular, esse objeto post aqui, ele está pegando o objeto. Imagina o seguinte: o scope.post ele retornou um objeto A. E você tem esse objeto aqui. Então é o mesmo objeto, só que eles estão. É o mesmo objeto setado em duas variáveis separadas, mas é o mesmo objeto. Quando eu altero o objeto aqui, essa alteração reflete nesse objeto, porque ele é o mesmo objeto. Então o que a gente pode fazer? O Angular ele tem uma chamada aqui, ó, por padrão, chama o Angular Copy. O Angular Copy ele faz uma cópia desse objeto, ou seja, eu pego o objeto A, transformo em um objeto B que é idêntico ao objeto A, só que é um objeto B. Então, quando eu altero esse objeto B, essa alteração não reflete o objeto A. Beleza? Vamos ver se funcionar. É só editar, 222, cancelar a edição, não surgiu o efeito. Por quê? Mais uma vez, aqui é o objeto A, fiz uma cópia do objeto A e gerei o objeto B, que é idêntico ao objeto E, mas não é o mesmo objeto. Quando eu altero o objeto B, o objeto A não sofre essa alteração. Então, a gente consegue fazer isso aqui. 2222, blá blá blá, cancelei a edição. Beleza, sem problema. Tá, então vamos fazer agora o nosso último botão. Vamos só mudar esse cara aqui, ó, está sendo digitado cancelar a edição para btn info. Vai ficar uma corzinha mais. Vamos ver aqui, ó. Tá? Cancelar a edição. Por que ficou assim? A gente vai colocar um botão a mais, que é o botão aqui, do lado cancelar a edição. A gente vai ter outro botão que vai ser salvar a edição. Salvar. Salvar. Ele vai ser exibido somente quando estiver sendo em edição. Vai ser do tipo primary. E ele vai chamar aqui, ó, atualizar, salvar a alteração. Salvar edição. Beleza? Ele vai salvar a edição passando o post editado. Aqui, ó. Mandei editar, olha só, ele vai aparecer o botãozinho de salvar. Só que o nosso salvar não está executando nada. Então a gente simplesmente vai pegar as informações aqui e vai precisar enviar para o nosso back-end. Nosso back-end está pronto? Não está pronto. Vamos fazer esse cara? Vamos lá. Olha só, nosso back-end, deixa eu puxar tudo aqui. Vamos aqui no nosso primeiro, nosso serviço, nosso service. Ele tem listar, cadastrar, blá, blá. Não tem o método update. Então vamos fazer o método update aqui. Var. Update não é? Atualizar. Vamos vir aqui. Post. A gente vai receber o quê? Vamos receber aqui o ID. Post ID. O que mais? Vamos receber aqui um título e descrição. De conteúdo, né? Conteúdo. O que a gente vai receber? Vamos receber um objeto já, não vamos receber o objeto post. Pronto, vamos atualizar esse post aqui. Quando atualizar e quando der erro. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer de algumas formas específicas. A gente pode fazer aqui, ó, vamos dar uma olhada no Mongoose. JS update. Ele tem algumas formas de a gente poder fazer o update nele. A gente tem o update, update comum aqui que a gente passa carry, que a gente vai atualizar. Tem uns outros esquemas aqui também. Ó. Find one, que a gente já fez naquele caso lá de atualizar, de adicionar um comentário, né? A gente pode fazer dessa forma também. Só que nesse caso, como eu quero adicionar somente o título e o conteúdo, eu vou fazer dessa forma aqui. Ao invés de fazer um find e depois atualizar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, post.update. Primeiro eu vou passar carry de pesquisa, que vai ser underline id, post.id, que é o que eu estou passando aqui. Vou atualizar o quê? Vou atualizar o título, vamos ver como está o nome certinho aqui, como está. O título e o conteúdo, exatamente. Então, título, post igual a título, e o conteúdo
que vai ser igual a post.conteúdo. Beleza? Então, olha só, é isso que ele fala. Passa aqui, ele passa a informação que ele vai atualizar, alguns pode receber options e o callback. Então, o callback é o que a gente vai passar aqui agora. Aqui. Function, erro e resultado. Aquele mesmo esqueminha de sempre. Der erro e quando atualizar, vai retornar o resultado. Beleza? Então, método atualizar, vamos expor ele lá embaixo. Aqui, método cadastrar, vamos colocar o exports, ponto atualizar igual a atualizar. Expomos nosso método do nosso service. Vamos lá no nosso controller agora. A gente tem o método cadastrar, vamos criar aqui um método para atualizar. Recebe request response e vai vir aqui post ponto igual a request ponto body, certo? Aqui ele vai ter que receber o post ID da URL. Não, mas por que ele não recebe pelo body? Eu já vou explicar o motivo. Então, post ID, a gente vai vir aqui request.params.post ID, vai vir aqui no post setar o ID aqui dentro, igual a post ID. Depois disso, a gente vai vir aqui no posts.atualizar, vai passar o post aqui dentro, vai passar as duas funções de erro, no caso é de sucesso, né? Resultado, e aqui é a função de erro, callback de erro. Erro. Mesmo esqueminha de sempre, tá? Olha só, foi atualizado, a gente vai retornar o status 200, se der algum erro, a gente vai retornar o status 400. Bom, mas por que esse cara aqui, o ID, não vem no nosso body? Por que ele está pegando aqui do parâmetros? Por causa da nossa URL. Como é que vai ficar a nossa URL? A gente está fazendo uma atualização de um post. A gente tem aqui a busca de posts, a gente tem a busca de um post, e a gente tem a criação de post desse usuário. A gente vai fazer a atualização de um post de um usuário. Então, a gente já tem um post, a gente vai ter um put para esse cara. Olha só, V1, versão 1 da nossa API, a gente está atualizando um post específico, a gente precisa do ID desse post ID, então a gente está atualizando o post com esse ID desse usuário. Só assim a gente deixa bem claro o que a gente está fazendo. Então a gente está atualizando o post com ID 123, por exemplo, que é um post do usuário 123, que é do tipo usuário, na versão 1. Vamos chamar aqui o atualizar. Beleza? Então, aparentemente deveria estar funcionando. Vai passar o ID, o post, ok. Vamos lá na nossa tela agora. Como é que vai ficar esse cara aqui? Ele vai aqui no nosso método, vamos criar um método já, que é o método salvar edição. Vamos vir aqui, ó. Var salvar edição, recebe aqui o post, certo? Que vai ter já o título e o conteúdo, que vai chamar o nosso service. Vamos ver o nosso service no front-end como é que tá. A gente não tem método atualizar, a gente tem um método registrar e vários outros. Então a gente vai criar aqui o método atualizar. Var atualizar function, receber o post, ele vai fazer o quê? Ele vai receber o post e o post ID separados, tá? Vai gerar o nosso prompt, né? Então, put http localhost 9000 v1 usuário, que vai ser o mesmo esquema, usuários usuário ID, a gente vai precisar do usuário ID também, né? Para montar o URL, posts post ID. E a gente vai passar o post aqui no nosso body, tá? A gente vai receber aqui, além do post ID, o usuário ID, para montar o nosso URL. Beleza? Então, aqui, atualizar, post ID, usuário ID, beleza. Deixa eu até pensar numa coisa aqui de novo, tá? Aqui, no nosso post, a gente tem aqui o dono. Então, vamos até melhorar o nosso serviço aqui dentro. Quando a gente vai fazer o update, atualizar, ó, a gente busca somente o ID do post. Vamos adicionar a pesquisa pelo dono também, para garantir que a gente está pegando o post correto. Post.dono. A gente vai garantir que a gente vai procurar pelo ID desse cara, que vem para o padrão aqui no post, e pelo dono desse cara. Beleza?
Então, olha só, a gente mudou aqui para atualizar recebendo o post, que tem o ID do post, tem o dono. A gente tem que mudar isso no nosso controle também. Por quê? No nosso controle a gente só adiciona o post ID. Vamos pegar aqui, ó, usuário ID, igual a request.parent.usuário ID. Esse usuário ID a gente vai setar onde? Setar aqui no post.dono igual a usuário ID. Aí, tá beleza. Certo? Como aqui no nosso server a gente já tem essa variável, o usuário ID e o post ID, ele vai pegar os dois. Então, beleza. Usuário ID, post ID e tal. Vamos exportar essa função lá embaixo. Atualizar. Atualizar, definindo atualizar. Beleza. Vamos aqui agora no nosso controller. Então, a gente vai ter aqui, ó, já tem o nosso service, usuários. Usuários são posts, né? Posts. Ponto. Atualizar. O que posts precisa? Atualizar. Dizendo, ele precisa do post ID e do usuário. O post, qual que é o post aqui? É o post que a gente está recebendo a nossa função. Post. O post ID a gente pega onde? Olha só. Post ID. A gente pega daqui, ó. Post ID. Vou esse cara aqui. A gente passa post ID nessa função. O que mais que a gente passa? Passa usuário ID. O usuário ID a gente pega da onde? Post parâmetros ID. Usuário ID. Isso aqui para mim vai retornar o quê? Um promise. Beleza? Vamos fazer a chamadinha aqui. Promise.bem. Quando der sucesso, ele vai trazer o resultado. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou simplesmente... sim, eu vou fazer isso aqui sim. Eu vou trazer, atualizar o post atual com o resultado que trouxe lá do back-end, que na teoria deveria ser o post atualizado. Caso contrário, eu vou dar um alert desse cara. Beleza? Salvar a edição, já está exportado, não está. Vamos exportar esse cara aqui embaixo. Exportar que eu digo é colocar invisível para o nosso controle. Então, salvar a edição, salvar a edição. Vamos fazer um teste? Eita, cara. O que tá tendo aqui? Caiu a aplicação, não caiu. Tá rolando aqui, vamos ver. Tá, eu pensei que aqui. Nosso esquema do route lá tá com problema. Vamos ver. O atualizar provavelmente não está sendo exportado aqui embaixo. Atualizar. Está sendo exportado lá embaixo. Não fez isso. Vamos cadastrar, exports, ponto. Atualizar igual a atualizar. Vamos ver agora. Agora, aparentemente, subiu. Vamos ver aqui. Estou, vou editar aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer uma chamada no backend. Posts 2. Mandei atualizar. Ele trouxe o objeto para mim, ó. Ok, modified, blá 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 blá. Não trouxe o objeto que eu queria. Vou cancelar a edição, ó. Olha só, o objeto nosso está zoado. Por quê? Olha o objeto que ele trouxe para a gente aqui, ó. Nmodified, last op, blá 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 blá. Não é isso que eu quero, tá? O que eu quero? Que o backend retorne um objeto novo. Um objeto novo, para eu retornar o objeto novo, eu teria que fazer uma pesquisa de novo, certo? Por quê? Eu estou alterando, mas eu quero trazer o objeto inteiro de novo. Objeto inteiro de novo, entenda-se, objeto com título, conteúdo e comentários. Então, o que eu vou ter que mudar no nosso backend? Eu vou ter que parar de usar o post update. Eu vou ter que fazer igual eu fiz aqui, ó. Fazer um post.find1. Vamos lá de novo, ó. Post.find1, porque o post.find1 ele vai trazer para mim o objeto completo, que é o que eu preciso retornar na minha resposta do backend. Então, vou fazer find1 aqui, certo? Vou fazer o exec, vai executar aqui. Vou passar a minha função de callback, que é essa função aqui, ó, que vai trazer para mim o post, sim, post atualizado, não, post só. Tem que deixar resultado mesmo, tá? Vou explorar com essa informação daqui de cima. Então, olha só, ele vai executar esse cara. Se der algum erro, ele vai executar quando der erro. Caso contrário, o else, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse resultado, vai atualizar o título dele, igual a... Vou colocar aqui, post salvo. Post salvo, ponto título é igual ao novo post. Vou colocar até assim, para ficar melhor, né? Novo post. Aqui eu vou deixar post.
Então, post.título vai ser igual a novo post.título, post.conteúdo vai ser igual a novo post.conteúdo, e no final a gente vai dar um post.save. Beleza? Aqui vai cair aquele mesmo esqueminha de sempre. Erro e resultado. Mesmo esquema aqui. Quando der erro, vai chamar quando der erro. Quando atualizar, a gente vai chamar o quando atualizar. Só que o que a gente vai passar no nosso quando atualizar? A gente vai passar o post novo. Esse cara aqui, ó, que é o post que a gente buscou no banco, atualizou o conteúdo e atualizou o título. Vai retornar esse cara lá para o nosso front-end. Agora vai funcionar. Vamos ver? Vamos fazer um teste? Vou nem atualizar minha página, né? Porque não faz certo. Tem que atualizar para aparecer aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou editar esse cara. Vou colocar 3333. Vamos ver o network como é que vai ficar. Opa, deu algum BO. O que aconteceu? Post is not defined. Vamos ver. Post. Como é que ele deu esse erro aqui? Não entendi, vamos ver. Posts 35. 35. Ah, tá. Eu mudei aqui, ó. Novo post, aqui é novo post. Vamos ver aqui como vai ficar. Uma chamada nova aqui. Fiz a chamada, atualizei a resposta que ele deu, ID, título, tal, conteúdo, atualizado, 333, show de bola. Só que o que aconteceu? Ele deu uma resposta, eu atualizei meu objeto, mas eu não cancelei a minha edição. Você viu que eu cancelei agora? Ele já mudou isso para mim. O que falta a gente fazer no nosso front-end? Olha só. Aqui no final, além de atualizar o post, eu vou vir aqui, ó, e vou cancelar a edição. Eu vou vir aqui, scope, né? Que a gente tem que pegar. Não preciso, vir no scope porque a gente já tem essa função aqui, ó. Cancelar a edição. Eu vou simplesmente cancelar a edição. Vamos ver aqui como é que vai ficar agora. Olha só, vou editar, colocar o 4444, salvei, olha que beleza. Está atualizado o nosso post. Vou colocar aqui, ó, meu post atualizado. O conteúdo vai ser 5555. Atualizei, olha só, show de bola. Legal, né? Beleza, pessoal. Bom, então é isso, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um tapa legal nisso aqui. Vai ser uma coisa rápida. A gente vai simplesmente usar um componente Angular para a gente poder criar os nossos posts de uma forma mais bonita. Beleza? Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um e-mail ou deixa comenta no canal aí. Valeu!